o desmoronamento de uma casa em Mauá. A imagem é assustadora. Gente, é assustador. Eu não entendi por que tinha alguém filmando. Será que a casa estava fazendo barulho, alguma coisa Teve assim? uns estalos antes, Kátia, por isso o pessoal já saiu, tem o TT. Olha. Olha lá, olha o momento, vamos acompanhar. Gente, é uma casa de 3 andares, olha lá. Toda embaixo, no chão, olha. Ela desabou em cima da casa vizinha. Acho que ela cai para um pouco do lado. Felizmente, ninguém ficou ferido. Isso é um milagre. Não, isso é um milagre. Eu vou te dizer que isso é um grande milagre mesmo. Agora, o que aconteceu com a casa? Porque eu, olhando, eu vi uma imagem que mostrava um pouco a casa de frente e parece que as vigas estruturais, essa daí, ó, são bem fininhas que seguram essa casa de 3 andares. Exatamente. Tinha, assim, um engenheiro responsável pela construção, essas coisas? Já tem todo um trabalho agora de perícia que está sendo feita pela Defesa Civil ali do município. Parece que havia uma reforma recente na casa e uma reforma ainda prevista. E aí tem que entender agora que tamanho era essa reforma e qual a estrutura que estava ali, né? Porque essa observação é importante que você falou. Porque às vezes não é nem a reforma, é já na construção. Lembra que a gente tem imagens ao vivo de lá? Porque às vezes o que acontece? A pessoa faz uma viga de sustentação, uma coluna de sustentação para um andar. Se você vai fazer 2, 3 andares, a sustentação no solo tem que ser completamente outra. Não é o suficiente, né? Olha lá, olha hoje, gente, que triste. Acabou com a casa do vizinho. Acabou. Que coisa absurda. Não foi só do vizinho. Parece que as casas do fundo também foram atingidas, A Cíntia está falando aqui, ela tem uma informação. O que foi, Cíntia? Não, só para corroborar mesmo com o que vocês estavam falando, que uma oficial do Corpo de Bombeiros, assim que aconteceu esse fato, foi no final de semana, ela realmente declarou que não existia um engenheiro responsável. É determinante para esse tipo de tragédia. Você lembra, ano passado a gente estava, até antes de você vir para cá, a gente estava falando de algumas comunidades ali próximas à marginal do Rio Pinheiros, Rio Tietê, que a gente tem aqui, e que muitas vezes as pessoas fazem construções e que a gente fala, gente, graças a Deus que não cai, porque a viga é muito fina para você ampliando os andares. A gente está agora com um morador... Então, é o Anderson Alex, Kátia. O Anderson. Isso, ele é autônomo. Ele morava na casa de trás, não é isso? Anderson, menino, que susto, boa tarde. Graças a Deus que vocês não estavam dentro de casa, né? Isso, foi um susto mesmo. Menino! Foi um susto tremendo. Eu não estava no local, cheguei depois. Mas, graças a Deus, minha família estava fazendo uma limpeza na casa, mas não aconteceu nada de grave, não. Mas a sua família estava dentro da casa? É, porque aparentemente não tinha rachadura nenhuma na casa, né? Aí a frente deu uma cedidinha do lado de fora da calçada, onde que a gente ficou mais preocupado. Só que não deu tempo de achar um técnico adequado para averiguar para nós, né? Agora, a sua casa sofreu muitos danos ou não? Não, aqui só foi mais bem material mesmo, né? Minha família, a gente conseguiu ver o problema antes. Aí a minha esposa ligou para Defesa Civil, bombeiro, né? Só que antes dele chegar, a casa já tinha vindo abaixo, né? Que mostrou o defeito e já aconteceu o acidente, entendeu? Mas antes desse ocorrido de mostrar o defeito, não tinha tido estalo nem nada na casa? Nada, a casa estava em perfeito estado em cima, tinha amaciado tudo ela, tinha feito elétrica, não tinha um rachado, não tinha nada. Mas você trabalhava nessa casa, não? Não, a casa a gente tem 10 anos que a gente começou a construir ela. A estrutura que a gente pediu para fazer embaixo era para fazer um sobrado mesmo, entendeu? Só que o solo cedeu, né? O solo cedeu, porque aqui antigamente era tipo... Antigamente era um brejo, né? Que, pelo menos que falaram, né? Então, quer dizer, tem um solo numa característica com muita água. A gente nunca sabe, né? Então, mas quando vocês começaram a fazer a construção, e vocês falaram que ia fazer um sobrado, foi contratado um engenheiro responsável, alguma coisa, ou não? Foi contratou uma empresa? Aqui a gente não tem engenheiro, não tem arquiteto, que a gente mora na periferia, né? Depois eu vou pedir para os meninos dar
uma rodada com a câmera para você ver o local. Então aqui ninguém tem isso aí, ninguém faz, né? A gente procura só um pedreiro experiente que passa uma segurança, né? Só que todo mundo erra, né? Não, todo mundo erra, isso é uma verdade. Agora, quando o solo é um solo vindo de uma região... Eu morei numa casa e que não era brejo, mas era uma área que tinha muita umidade no solo. Você sabe quando chovia e tinha um jardim na casa? Aqui é assim. A grama ficava com água, porque o solo não consegue absorver toda a quantidade. Então, toda a estrutura para a construção tem que ser diferente. Então, a casa era sua. É isso, eu moro lá no fundo, aí eu tava construindo na frente. Entendi. Pra nós dar, tipo assim, dar um conforto melhor pra família, né? Olha, vou lhe falar uma coisa, viu? É muito triste. Isso foi 10 anos fazendo, né? Então, isso que é muito triste, né, Alex? É muito triste. Agora, claro, tem a parte boa, porque é o material, a vida tá aí. E como é que ficou a situação aí no bairro? Antes de eu te perguntar isso, os vizinhos estão meio bravos aí, ficaram invocados? Porque nessa hora também as pessoas às vezes ficam mais chateadas, né? Não, aqui tá todo mundo tranquilo, todo mundo triste pela situação, Claro, entendeu? claro. Tem uma casa aqui que a minha danificou, eu só tô esperando tirar o entulho aqui, que a prefeitura já tá entrando com providência, né? Já deu uma atenção, tá dando todo o suporte que eu precisava. Aí assim que limpar aqui o terreno aqui, eu já vou refazer a casa da vizinha que estragou. Tá. E deixar tudo no conforme lugar, né? Os prejudicados eu já vou ressarcir tudo. E o prejuízo maior vai ser meu, mas aí a gente trabalha e consegue de novo, né? É verdade. Agora, posso lhe dar um conselho? Boa, Kátia. Pega um dinheirinho a mais antes de você começar, contrata um engenheiro só para ele poder te falar do alicerce, como você tem que fazer, como preparar, porque às vezes de um solo para o outro é completamente diferente a necessidade, para que você possa construir em segurança, sabendo que o seu dinheiro investido vai ser bom. Já veio um engenheiro aqui, deixou o nome dele, falou então. assim que tirar o entulho, se eu for fazer qualquer outra coisa aqui, ele vai estar vindo aqui, vai fazer todo o procedimento certinho. Que bom. Não vai me cobrar nada, vai tipo vir uns amigos dele estudar o solo para mim, para se eu for fazer alguma coisa já não ter esse problema nenhum. Agora, o senhor vê, quando a gente é do bem, pessoas do bem vêm atrás para ajudar também. O senhor trabalhador, honesto, a sua maior preocupação desde o início foi, graças a Deus, que minha família não estava ali. Só perdemos bens materiais, isso a gente trabalha e conquista. Sua preocupação, certa, mas preocupação que a gente vê em poucas pessoas, o dinheiro, assim que tirar todo o entulho, eu vou recuperar a casa do vizinho, né, para depois começar a pensar na minha e como reconstruir. Então, o senhor é mais um grande exemplo para a gente de pessoas do bem, trabalhadoras, com visão do que é certo e o que é errado. E vamos arregaçar a manga e começar tudo de novo. Parabéns pela sua... Antes de mais nada, a sua postura e falar com a gente quando a gente pediu, porque muita gente também se esconderia. E o senhor não deve nada para se esconder, muito pelo contrário, viu? Parabéns, viu? Boa sorte aí, né? Que a gente tem que pensar no próximo, né? A gente ajuda as pessoas veem a bondade e tenta ajudar. Que tem bastante anjo aqui me ajudando, me auxiliando, dando um apoio. Verdade. E só que assim, né? 1, 2 soma e o resto critica, né? Mas aí o bom é que a gente toma aí, né, na luta. Mas a gente multiplica 1, 2 que somam, porque se a gente vai multiplicando 1, 2 por 5, por 10, por 1000, daqui a pouco o número de pessoas do bem é infinitamente maior do que os de mal. E os de mal a gente finge que não ouviu, que é melhor, né? Um beijo pra você, pra sua família e parabéns que você consiga ter um bom trabalho cada vez mais pra reconstruir tudo, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Boa sorte, agora, né? Eu agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. Mostra pra gente a região. É bom, mas né, você Kátia? viu, gente, que preocupação é dele. E é o que você falou, né, Kátia? Às vezes pela inocência... É o Fernando que tá lá? É o Fernando que tá lá. Às vezes pela inocência não sabia ou não teve acesso ao engenheiro, mas ele não foi de má fé, porque a gente já mostrou a história de empreiteiro, né? Mas lá no Rio, aquela história famosa. A gente contrata um pedreiro com experiência. E, gente, assim é 99%. A vida real é isso. A vida real é essa. Então,
isso vale para todo mundo pensar um pouquinho. Já fala assim, quanto que eu vou gastar? Vou atrás, então, do engenheiro, só para eu conseguir fazer o alicerce, ele me dá orientação de qual o peso que eu posso colocar. Quer ver uma coisa? Eu tenho um terrário em casa. Ele pesa 300 quilos. Entre vidro, água, planta e tudo mais. A gente teve que pedir para o engenheiro autorizasse em que lado da sala a gente podia pôr, porque tem que ser junto com a viga. Então, às vezes, uma coisa boa para que você vai colocar em casa, você fala assim, é um aquário grande, eu vou precisar ver? Não. Precisa, porque é mais 400, 300 quilos numa região que pode não ter um suporte. Né? Então, olha, infelizmente destruiu totalmente um sonho. Destrói uma vida inteira. Mas de trabalho, felizmente, né? Eles estão muito bem, né? Conscientes de que agora vão fazer direitinho do jeito que vai ser, né? E aí vai dar certo, você vai ver.